Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Hoje nós vamos fazer a reflexão de Gênesis, capítulo 13, né? Um capítulo por dia, Então faz 13 dias que nós iniciamos a leitura da Bíblia e você é nosso convidado, né? Então vamos fazer uma reflexão hoje de Gênesis capítulo 13. Aqui fala que Abraão e Ló se separam e que o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. A gente vê aqui no capítulo 12, né, que Abrão, não era Abraão ainda, é Abrão, ele comete um erro, né? Ele faz algo que não é do agrado de Deus. Ele mente para Faraó, né? E isso trouxe uma lição para a vida dele, né? E quando a gente fala assim, capítulo 12, capítulo 13, isso se passaram muitos anos entre um e outro, né? E Abrão fica rico. É ali que fala que ele era muito rico, ele não era rico, ele era muito rico, né? Possuía gado, prata, ouro. E ele, por causa do erro dele, é claro que toda mentira tem perna curta, né? Faraó descobriu e Faraó, né, convidou ele a se retirar do Egito e pede que os seus homens o acompanhem, né, com toda a sua família, com todo a sua riqueza, o acompanhe, né, para fora do Egito. Então, por causa de um erro, ele volta, ele foi para lá por causa de uma fome, né? Agora, por causa de um erro, ele sai do Egito. Só que ele sai rico. Sai ele e Ló. E aqui diz que os dois, né, tinham muito gado, muita riqueza e que os funcionários deles começaram a ter uma contenda. Os pastores do gado, né, de Abraão com os pastores do gado de Ló começaram a se desentender, porque era muita coisa, né? E aí, no capítulo 13 aqui, a gente vê uma atitude de Ló já diferente da atitude do capítulo 12. No 12 ele não confiou em Deus, que Deus iria guardá-lo, protegê-lo. Mas aqui no 13, né, a gente fala assim, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, que ele saiu, né, e foi ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele já tinha feito ali um altar. Deus já tinha dado uma promessa. Deus fala aqui, né, que apareceu a Abraão e ele disse, darei à tua descendência essa terra. Mas já tinha passado muitos anos. E agora ele vem no mesmo lugar, né, invoca o nome do Senhor. E o Senhor, né, com certeza deu-lhe orientações. Aqui não fala, né? Mas enfim, Deus deu-lhe orientações que ele faz coisas pela fé. Olha o que ele fala para Ló no versículo 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Parentes chegados. Olha a atitude dele, né? Olha, nós somos sangue, né? Do mesmo sangue, nós somos parentes chegados. Então eu prefiro levar o prejuízo do que ter contenda entre nós. E aí ele fala para Ló, escolhe para onde você quer ir, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Que ele fala aqui para ele, né? Aonde você for, eu vou para o outro lado. Escolhe. Ele dá a Ló o direito de escolher. Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. E que se não importa se ele fosse para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, Deus era com ele e aonde ele estivesse, ele seria abençoado. Então, olha a confiança dele, ele deixou Ló escolher. E Ló, claro, né, não é bobo, ele escolheu a parte melhor. Fala aqui que ele escolheu as Campinas do Jordão, quer dizer, era irrigado, tinha água, Campina, quer dizer, não tinha árvore, era aquele campo bom, para o gado não tinha melhor coisa.
Então, aos olhos carnais, Ló escolheu a melhor parte, mas aos olhos espirituais foi, né? Ele perdeu tudo, que ele saiu de lá depois, né? Sem nada. Então, nós temos que estar nessa posição que Abrão teve, né? Aonde eu for, Deus será comigo, né? E aos olhos carnais, ele escolheu a pior parte. Ele escolheu não, né? Ficou para ele. Ele foi para outro lado. E não era o melhor. Mas com a presença de Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma aquilo que não é nada em algo que é, né? E foi isso que aconteceu com Abraão. Então eu vejo assim, a atitude dele foi linda. Atitude de fé, né? E aí o que acontece? Deus novamente, depois que separou, olha o versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Então, depois que separou, tem certas coisas que nós temos que a bênção só vem depois que a gente separa, né? De repente é alguma sociedade, de repente é alguma amizade, eu não sei, né? Eu não estou falando de casamento, né? Eu não sei o que você precisa separar, sair fora, né? Não que eles cortaram o relacionamento, mas separaram, né? A sociedade deles aqui não era a sociedade, eles só viviam juntos, né? Eram parentes e viviam tudo junto. Mas depois disso, Deus falou com Abraão. Enquanto ele estava ali junto, né? Não falou nada. Mas depois separou dele, aí Deus falou. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar no carvalho de Manré. Manré é aquele mesmo carvalho de Moré, né? Manré, Moré é a mesma coisa, que aqui no 12, versículo 6, fala que ele foi no carvalho de Moré. Nesse tempo, né, ali havia cananeus e habitava essa terra. E ali, no carvalho de Moré, Deus falou com ele. E aqui, novamente, ele vai habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, veja, Deus dá-lhe uma promessa. Ele nem filhos tinha, né? E depois vem toda aquela complicação que Sara não dava filho, não tinha filho, era estéril, né? Então depois, e olha, são 25 anos depois é que Deus vai dar um filho para ele, que vem toda a descendência. Então aqui é o início da história, né? Deus só prometeu quando, né, só começou a cumprir a promessa depois que houve a separação. E a atitude de fé dele, aonde eu for, Deus vai me abençoar, né? E Ló, como pegou o melhor achando que ele estava, e no entanto depois ele saiu de lá sem nada, correndo, né? Correndo. E pela misericórdia de Deus, ele saiu ali de Sodoma e Gomorra. Porque esses campos eram, ia até Sodoma e Gomorra. Então fica aqui um aprendizado para nós, né? Até as coisas erradas que a gente vê, né? A mentira que ele contou aqui no capítulo 12, foi aprendizado para ele. Ele cresceu com isso, né? Tudo na nossa vida é um aprendizado. E aqui agora ele toma uma atitude de fé, uma atitude de confiança. E isso é para mim e para você. Nós precisamos tomar atitudes de fé e de confiança. Nós precisamos erguer um altar ao Senhor na nossa vida, na nossa casa. Não estou falando um altar de um lugar, mas um altar de adoração no nosso coração, né? Para que
para que Deus nos dê instruções, para que Deus fala conosco, porque mesmo aos olhos carnais, sendo o pior, Deus transforma. Deus estando junto, Ele transforma no melhor. Eu não sei o que você está passando, né? Eu não sei qual a sua situação, né? O que Deus está falando contigo, mas leia, deixa Deus falar, né? Busque ao Senhor. Amém? Eu sou a irmã Luzia Trindade e trouxe a reflexão de Gênesis capítulo 13. Por favor, né? Compartilhe, comente, curte, nos ajude a divulgar a palavra